Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 23 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o vice-provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, o ex-prefeito de Mongaguá, Paulo Vyasoves Filho, do PSD, e o presidente da Beneficência Portuguesa e vereador à Câmara Municipal de Santos, Ademir Pestana, do PSDB. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete: remédios ficam mais baratos. Na Folha de São Paulo, o deputado relata propina por apoio a aliado de Campos. No Estadão, Ibope aponta quadro estável. Dilma lidera no primeiro e segundo turnos. No Santa Portal, Força Tarefa fecha abatedouro ilegal de animais no Monte Serra, em Santos. No site do BocNews, SEDOC atende a população com unidade móvel. No G1, Santos e região, quadrilha armada rende funcionários e assalta banco. No portal da UOL, deputado acusa a oferta de propina por apoio ao candidato de Campos em Pernambuco. Chico. Obrigado, Paula. São 8h06 desta quarta-feira, 23 de julho. Nós estamos ao vivo com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater a situação econômico-financeira dos principais hospitais da cidade e da região metropolitana da Baixada Santista, a Santa Casa de Santos e a Beneficência Portuguesa, que continuam enfrentando dificuldades que já são crônicas e que resultam basicamente do repasse insuficiente da verba SUS para o atendimento aos pacientes previdenciários, pacientes do próprio Sistema Único de Saúde. E essa crise que se instala no setor, inclusive, vale o registro de que a Santa Casa de São Paulo, a maior instituição filantrópica da América, está com problemas seríssimos e fechou o seu atendimento de emergência e urgência na capital, gerando mais uma crise no setor. Mas o debate em torno dessa crise aqui em Santos, que atinge a Santa Casa, que atinge a Beneficência e todas as demais instituições que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde, vocês acompanham daqui a pouco. Porque agora a Paula Paparelli vai nos trazer as informações a respeito da previsão do tempo e do movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta é de sol com algumas nuvens. Chuva mesmo só na quinta-feira, segundo informa o Climatempo. A temperatura varia entre 13 e 28 graus em Santos. As ondas não passam de meio metro nas praias da região. Estradas. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas, a travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para debater a questão da saúde na nossa cidade e região metropolitana. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Um novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia.
Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender porque nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 23 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o vice-provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, ex-prefeito de Mongaguá, Paulo Viazovski Filho, do PSD, e o vereador à Câmara Municipal de Santos e presidente da Beneficência Portuguesa, Ademir Pestana, do PSDB. E o tema hoje, evidentemente, senhores, é a questão da saúde, a crise pelas quais hospitais filantrópicos e instituições que prestam atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde vêm enfrentando em função, basicamente, do repasse insuficiente de verba SUS para o atendimento a esses pacientes, vice-provedor. E, nesse sentido, a Santa Casa enfrenta hoje uma situação crítica com um déficit da ordem de 130 milhões e está buscando recursos federais junto à BNDES, empréstimos desse valor no sentido de conter essa crise. Como está o andamento desse processo da liberação de recursos, provedor? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Ademir. Bom dia a vocês que estão nos assistindo. É um momento muito importante, acho que até para a própria instituição Santa Casa de Santos, em função de toda uma metodologia que está sendo implantada, Chico, na reformulação do nosso organograma e na implantação de uma gestão mais eficiente, uma gestão de resultados, uma gestão mais profissional. A Santa Casa, ela vive uma crise que assola a questão financeira há um determinado tempo, não é de hoje, né? A coisa vem se agravando a cada ano. Hoje nós temos um déficit de 23 milhões com o fechamento do balanço social de 2013. Houve um acréscimo a cada ano de 2, 3 milhões, nós começamos com 19, 21, agora 23. Nós temos um total de uma dívida de 130 milhões entre bancos, fornecedores e o nosso corpo clínico. Isso faz com que crie um estado de vulnerabilidade, o fator motivacional para os nossos colaboradores é importante e uma instituição como um hospital, onde nós temos um foco importante, que é lidar com vidas, que é lidar com gente, nós temos que ter todo um cenário diferenciado de qualquer tipo de qualquer tipo de empresa. E a Santa Casa, como ela reformulou todo o seu organograma, e hoje nós temos algumas diretorias que dão um aporte melhor para o processo decisório, trabalhando com metas, com indicadores, reavaliando o custeio, o que nos deixa muito preocupados são alguns gargalos que existiam, alguns descontroles, né? Então, agora, em função disso, nós tivemos recentemente uma reunião com os nossos diretores e chegamos à conclusão que a saída é nós estancarmos essa dívida, fazer uma captação de recurso via BNDES, talvez com a intermediação de uma Caixa Econômica Federal, um banco onde tem um cunho social, onde as suas taxas de juros são menores. Sim. Fomos até Brasília conversar com o ministro Quioro, o ministro é da região, conhece a realidade, sabe dos problemas da saúde no Brasil. A saúde pública hoje atravessa um momento muito difícil. Nós temos aí a Santa Casa de São Paulo fechando a porta da urgência e emergência pela falta de medicamentos. Então, como nós estamos vivendo agora um período eleitoral também, Chico, é um momento agora de reflexão, é um momento da sociedade poder debater com afinco esse tema, viu, Chico? É verdade, realmente tem razão, vice-provedor da Santa Casa. Agora, vereador, presidente da Beneficência Portuguesa, a Beneficência também enfrenta dificuldades, não dessa monta da Santa Casa, mas também enfrenta dificuldades. Qual é a situação hoje econômico-financeira da Beneficência, vereador? Então, eu que agradeço o convite e cumprimentar o Paulo, chama-se carinhosamente de Paulinho, né, que assumiu essa missão de vice-provedor e presidente de um plano de saúde dos mais importantes aqui da nossa região. E você, Chico, pelo convite, né? O Paulo falou muito bem, né? Por mais que a gente procure gestões e buscar inteligência a todos os procedimentos médicos, administrativos, os valores hoje que são repassados pelo SUS são pequenos, são irrisórios com relação à própria tecnologia que avança semanalmente,
mensalmente. Chega você a 50% esse repasse, vereador? Não chega. Chega a 40, Imagine, 42 no máximo, né? Então é como diz, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se chega na Santa Casa, chega na beneficência. Claro. Porque a crise na saúde, Francisco, o Paulinho, ela não é só dos filantrópicos. Se você for fazer uma análise em todos os balanços dos hospitais privados, aqueles que não são filantrópicos, você vai ver que já apontam déficits, né, incríveis, né, que chegam a assustar. Impostos federais, impostos municipais, às vezes maiores que a própria Santa Casa deve, não por dever, né? Mas a Santa Casa está socializando, às vezes, através do seu plano de saúde, a saúde pública, que é o mesmo caso do plano de saúde da Beneficência, que já teve 22 mil vidas, hoje está impedido de funcionar pela própria direção fiscal, hoje estamos com 2 mil vidas, que já vai sair a portabilidade, e a gente acaba perdendo o recurso de giros também, né? Claro. Enfim, a saúde se apresenta assim de uma forma que eu acho que deveria ter uma parceria maior entre o município, o Estado e o governo federal com relação às filantrópicas, porque não adianta falar, você tem que atender, impor regras, né? Buscar financiamento, mas podia estar junto, né? Para acompanhar as dificuldades dessas instituições. Então a gente também vai se creditar e a tirar uma verba do BNDES, não no montante da Santa Casa, né? Mas em torno de 20 a 25 milhões para que a gente possa também suprir essas nossas necessidades imediatas, né? E conseguir manter, tocar o hospital com uma carência aí de 1 ou 2 anos, talvez a gente consiga isso, e continuar com uma nova gestão dentro da própria instituição. Então, a saúde para a gente fazer uma análise rápida, é muito difícil, viu? É muito difícil. É como eu falei, a tecnologia cresce hoje assustadoramente, né? Os planos de saúde, ao menos o da Beneficência, acredito que até o da Santa Casa, a gente tinha déficit nos nossos planos, né? Porque o plano de saúde é assim, um médico hoje te pede um resultado, vamos supor, uma tomografia. Hoje tem tomógrafos aí de 64, 68, 100 canais, né? Enquanto que quando você vendeu esse plano para essa pessoa há 3 anos atrás, os tomógrafos tinham 2, 3 canais, tinham um custo diferente. E hoje o médico não vacila, quando ele pede, fala, não, eu já quero nesse. Aí o custeio do plano de saúde fica difícil você controlar, por mais que você tenha PEONA, como determina a ANS, enfim, é surpreendente administrar a saúde, né? É como o desafio diário, né? O provedor falava, né? Saúde não tem preço, né? E mais precisa de dinheiro para se fazer isso. É um desafio diário. Vejam os senhores que os 2 principais hospitais da região precisam de 150 milhões de reais do BNDES a título de empréstimo para poder fazer frente às suas despesas. Hospitais que vêm prestando bom atendimento aos pacientes da nossa região há tantos anos e que precisam correr com o chapéu na mão ao Ministério da Saúde, ao BNDES, para levantar algum dinheiro. E olha que esse dinheiro não cai imediatamente na conta, há todo um processo, há uma série de exigências por parte do BNDES, a chamada lição de casa que os hospitais têm de cumprir no sentido de terem direito a esse recurso federal. Enfim, provedor, e essa lição de casa? A Santa Casa está preparada para cumprir? Está preparado, completando a fala do Ademir, que é muito importante, nós somos no estado de São Paulo 162 hospitais filantrópicos. De 162 hospitais filantrópicos, atendemos a 70% da população que hoje necessita de uma saúde, né? Então isso faz com que talvez os nossos governantes olhem com outros olhos a questão da filantropia no Brasil, que vem acabando a cada ano. Os hospitais cada vez mais estão saindo da questão da filantropia, se profissionalizando, pensando numa questão de business. Saúde no Brasil hoje é negócio, né? E talvez o despreparo de alguns médicos faz com que os planos de saúde também fiquem fadados ao insucesso na questão financeira e econômica, porque há pela insegurança médica, causa uma geração, né, uma produção de exames de uma maneira desordenada, aumentando o custeio, né? Mas falando agora sobre o processo que a Santa Casa vem desenvolvendo para a captação desse recurso, Chico, nós agora temos que, eu sempre falei que até isso vai nos ajudar
na questão da gestão da Santa Casa, na questão da parte administrativa. Nós temos que pensar também na elaboração de um plano diretor para 20 anos, 20, 30 anos. Então nós temos que mostrar, porque não adianta nada nós pegarmos esse recurso e não soubermos profissionalizar a gestão, não soubermos trabalhar com uma pauta muito bem definida de qual é a missão da Santa Casa, qual vai ser o foco nosso na alta complexidade, na média complexidade, porque senão daqui a um ano nós estamos novamente com toda uma crise financeira. Então hoje nós estamos elaborando um plano diretor, nós estamos elaborando um plano de trabalho para que a gente possa também mostrar, na hora de apresentar esse projeto, que é um projeto bem complexo junto ao BNDES, quais as ações efetivas que nós vamos fazer em termos de gestão para que a gente possa controlar o custo, melhorar os nossos indicadores, atingir as nossas metas, criar um procedimento padrão dentro do hospital. Hoje nós temos 37 especialidades que cada uma tem um tipo de procedimento, tem um tipo de normatização. Isso dificulta o nosso custeio. Às vezes nós temos uma fragilidade muito grande na questão do faturamento, uma morosidade brutal, às vezes, quando a pessoa sai do leito e a gente tem que repor esse leito. Nós temos uma média grande de uma ocupação. Hoje a pessoa fica lá com uma média de 8 ou 9 dias. Nós temos que diminuir essa média de internação para 4, 5 dias no máximo. Ou seja, o hospital ele tem que ser mais dinâmico. Sem dúvida. Agora, vereador, todo esse processo de modernização de gestão, de redução de custos, para fazer frente a essas despesas, especialmente de custeio, muitas vezes implicam em a adoção de medidas antipáticas, como, por exemplo, a exoneração de funcionários, diminuição de serviços. Isso acontece na área da saúde? Pode acontecer? Pode não, tem que acontecer, né? É uma das medidas, né? O Paulo aqui citou várias medidas, né? Que a Santa Casa, com fôlego novo, aí agora com o Ballerini e com ele, estão praticando, né? Então, isso tem que acontecer. O Paulinho estava colocando aqui, com relação até, voltando ao plano de saúde, porque o que nós temos em particular hoje é o plano de saúde. Antigamente, como é que nós trabalhávamos, né? O nosso pronto-socorro, por exemplo, da Beneficência, vou citar. Sim. Nós trabalhávamos, os médicos faziam ali os seus plantões e ficavam com o resultado do seu atendimento perante aqueles convênios, né? Quer dizer, todo o processo administrativo era dos médicos. Hoje, eles não querem mais saber disso. Eles querem receber do hospital e o hospital que receba dos planos de saúde. Porque as verbas que os planos de saúde também, quer dizer, a gente não pode culpar os planos também, que a própria ANS, o próprio governo, empurra para baixo esses valores, né? Então eles buscaram essa alternativa. Então hoje, o que a gente tem? Antigamente, por exemplo, setor de anestesia da Beneficência, hoje eles não querem receber mais os valores que os planos pagam. O hospital é que paga para o plantão, o pronto-socorro é a mesma coisa, a equipe de cirurgiões que ficam 24 horas no hospital. Então isso aumenta o custo, né? De uma forma às vezes surpreendente. E se você não fizer isso, você não tem o serviço, você não mantém o hospital aberto, né? Então são alguns detalhes que a gente passa, né? E que nós nos surpreendemos a cada dia. Agora, medidas radicais têm que ser feitas, né? Os médicos também já não suportam os valores, às vezes de 40, 50 reais uma consulta, que é totalmente fora da realidade. As diárias dos hospitais hoje estão mais baratas, às vezes, que um próprio hotel, né? Você comparar alguns hotéis 4, 5 estrelas, você vai ver que as diárias de um hospital é muito isso é uma diária particular. Particular, e você não consegue repassar. Você não tem mais aquele paciente particular puro, né? Você está preso a alguns planos de saúde e você precisa daquele resultado, até do SUS, para poder você fazer um giro dentro do hospital. É o caso do nosso plano de saúde, o Bene Saúde. Nós tínhamos 20 mil vidas, né? Ele, às vezes, trabalhava no vermelho, mas ele nos dava um giro dentro do hospital para que a gente pudesse investir um fôlego e continuar. Mas isso já não bastou mais. Em 3, 4 anos, esse fôlego você foi perdendo e hoje isso é uma realidade, né? Então, se você não tiver uma gestão... muito difícil, né? Compartilhada, enfim... buscando aí alguns... por exemplo, o Paulo falou em faturamento. Você vê que o que é um faturamento... de um paciente dentro do hospital, o que custa aquilo, porque os auditores são implacáveis também em glosar, né?
Por exemplo, só as pessoas que estão nos assistindo não entendem, mas às vezes as pessoas entram com uma dor de cabeça, com uma pressão elevada, enfim, se você der um remédio para o estômago, ele passar mal com relação a isso, o plano glosa, se for um exame a mais, glosa também, você tem que ficar justificando tudo. O resultado, você perde mais 10, 15% da receita e que você ainda tem que explicar. Isso é muito difícil. Muitas vezes colocando em risco a vida do próprio paciente, por força dessas limitações todas. Então né? é uma cidade, né? Imagina a Santa Casa. A Santa Casa é uma cidade, ela é um exemplo. Ontem, ainda no lançamento da campanha do Papa ali, se falou alguma coisa, o Papa citou ali alguns hospitais filantrópicos, que ele, se eleito for, ele vai se dedicar muito a isso, citou a própria Santa Casa, né? Então a gente fica contente com pessoas que precisam ter esse envolvimento e buscar a realidade. Porque às vezes parece que a gente é incompetente, a gente busca medidas, traz profissionais, mas a gente não consegue fazer os reajustes, né? Verdade. Vejam, os senhores, a complexidade da administração de uma instituição hospitalar e de instituições importantes como essa. Agora, provedor, antes de chamar o intervalo, eu queria saber do senhor o seguinte: como está a situação relativa aos anestesistas da Santa Casa? Que houve uma ameaça de paralisação por falta até de pagamento, enfim, falta de honorários e também do setor de cirurgia cardíaca. Olha, Chico, eu sempre falo que de alguns fatos que ocorrem, nós temos que tirar uma oportunidade. Eu acho que tudo isso que aconteceu com os anestesistas, com a questão da cardiologia, pelo atraso, pela falta do pagamento, fez com que despertasse em todo o Conselho de Gestão da Santa Casa ações mais rápidas, mais eficazes, e foi na busca agora dessa solução de uma captação de recursos, na remodelação de todo um quadro administrativo. Os anestesistas já receberam, estão trabalhando normalmente, porque eu sempre falo que o anestesista é o tipo do profissional diferenciado de outras especialidades. O consultório do anestesista é dentro do centro cirúrgico, né? Então claro, ele trabalha diuturnamente no hospital. Então resolvemos a questão do anestesista. Na questão da cardiologia, nós estamos aí conversando com o Dr. Conforte para que a gente possa tentar ver e equacionar essa questão da falta do recebimento, né? Estamos também fazendo uma reavaliação. A Santa Casa agora, como houve essa segregação do plano de saúde com o hospital, estamos pensando o hospital de uma maneira mais contundente como prestador de serviço, né? O plano de saúde hoje a gente pensa também como operadora, e a gente está tratando esse relacionamento que antigamente era o custo. Antigamente o plano de saúde de Santa Casa pagava custo. Hoje o plano de saúde de Santa Casa vai ter que pagar uma precificação, vai ter que pagar preço, como qualquer outra operadora. E as unidades externas que dependiam só do plano de saúde de Santa Casa, hoje nós estamos abrindo para atender outros planos, que é uma forma também, Chico, de nós trazermos uma receita nova para que a gente possa minimizar isso e começar a pagar os médicos. A questão da cardiologia e dos anestesistas já está sendo resolvida. Muito bem. Nós vamos falar mais sobre planos de saúde, se os planos de saúde, se de repente as mensalidades vão subir em função de todas essas modificações. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, peço a licença dos nossos convidados e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado.
Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 23 de julho. Hoje recebendo com muito prazer o vice-provedor da Santa Casa de Santos, ex-prefeito de Mongaguá, Paulo Wiazowski Filho, do PSD, e o presidente da Beneficência Portuguesa e também vereador à Câmara Municipal de Santos, Ademir Pestana, do PSDB. Eu gostaria, neste bloco, vereador, tocar na questão da isenção do ISS por parte da Prefeitura para os planos de saúde. O prefeito Paulo Alexandre, aqui no programa, anunciou essa novidade já para o segundo semestre, o envio à Câmara de um projeto, que eu vim a saber depois, é até fruto de um requerimento de sua autoria, o vereador, né? Pedindo exatamente a isenção do ISS para os planos de saúde por parte da Prefeitura de Santos. Esse projeto já foi encaminhado à Câmara, será encaminhado à Câmara, a Câmara já está analisando, haverá dificuldades para uma eventual aprovação. Isso não implica numa certa renúncia fiscal por parte da Prefeitura também? Sim, implica numa certa renúncia, mas isso foi encaminhado à Secretaria de Finanças, né? Isso ocorreu quando houve a crise das maternidades, né? E nessas reuniões com os hospitais se identificou ali os hospitais nos seus balanços aí devendo muito, não só aos cofres municipais, mas também outros impostos, né? E como eu falei aqui, os planos de saúde, eles estão, na realidade, hoje, socializando a saúde pública. Quando você trabalha com déficit, como a Santa Casa, como a própria Beneficência, você não obtém lucro, você está socializando. E sensibilizado com isso, encaminhei ao prefeito, né, um requerimento, falei com o secretário do governo, enfim, e com os próprios donos de hospitais e proprietários, houve uma reunião, uma audiência marcada ali na Associação Comercial. O prefeito mandou lá o secretário de Finanças, o Álvaro, né? Enfim, e começou a estudar, nomeou uma comissão e me parece que essa comissão já tem uma resposta com relação a isso. Cabe a nós, vereadores, aguardar o projeto para que se chegue na Câmara Municipal. Mas eu tenho absoluta certeza que a Câmara não hesitará em dar a isenção não só aos filantrópicos. Os filantrópicos já têm as suas isenções por natureza, mas é o caso do Plano de Saúde da Santa Casa, que foi obrigado pela própria ANS a montar uma associação à parte, né, para que se pudesse manter o plano sem ser no próprio CNPJ da própria instituição. Então fica injusto agora que ele tem um custo de 6% a 7%, num montante aí da sua arrecadação. Então foi pensando nisso que nós fizemos esse requerimento. O Paulo foi prefeito, ele até pode falar muito bem desse assunto, mas o prefeito está buscando algumas soluções. Se não possa dar isenções para alguns planos, mas de alguma maneira buscar alguma coisa que compense esse custo que impacta, né, na saúde. O senhor tem ideia, vereador, de qual seria a isenção, por exemplo, para a Beneficência, o valor, o montante? Não, nós não teríamos esse problema, porque nós somos isentos de ISS. O plano de saúde? O plano de saúde a gente não montou a associação. 2000, mas ainda tem 2000. Não, mas isso aí, em 90 dias, nós temos que encaminhar as portabilidade e nós estamos já pedindo até a baixa da inscrição na própria ANS. Então, eu acredito que em 90, 120 dias, a gente deixa de ter o plano de saúde, né? Mas como ele estava agregado ao CNPJ da instituição, e a instituição é filantrópica, ela é isenta de ISS, que mudou o caso da Santa Casa. Já é diferente no caso da Santa Casa. É isso então, que precisa ser estudado. Vamos ouvir agora o Paulo Wiazowski, que inclusive é o presidente, é o diretor do Plano de Saúde da Santa Casa. É isso aí. No caso do Plano de Saúde de Santa Casa, como mesmo que houve essa dicotomia, essa separação, o plano ele nasce de uma maneira totalmente focada para a Irmandade, para o filantrópico. Tanto é que é uma associação, foi uma determinação da ANS essa separação, né? Até mesmo porque pela questão do balanço patrimonial estar negativo, a ANS se preocupou muito em separar o plano do hospital, já que o hospital atravessava um momento financeiro fragilizado, o plano não poderia
ser prejudicado por isso. Então, houve essa separação. O plano da Santa Casa é totalmente superavitário, ele dá uma margem de resultado na ordem de 10% a 12% ao ano, né? É um plano que sobra aí, a gente acaba sendo um grande braço financeiro para dar um aporte para a Santa Casa na sua dificuldade em relação ao tratamento com o SUS, né? No desequilíbrio orçamentário do SUS, o plano foi criado para suportar isso e, ao mesmo tempo, foi criado com uma manifestação de vontade todo do corpo clínico em ter um plano de saúde. Eu acredito que na relação da questão da renúncia de receita, como não existia ISS, e o plano foi criado com a questão da filantropia e tudo mais, eu acredito que não há também renúncia de receita. A renúncia de receita existe quando você tinha uma receita e vai retirá-la do orçamento público. Como isso daí já não estava impactando no orçamento, não é mais fácil talvez para o jurídico da prefeitura poder dar essa isenção tributária, né? Tá certo. Nós temos, inclusive, a respeito de plano de saúde, provedor, nós temos uma pergunta de telespectador, não é isso, Paula? É isso mesmo, Chico. É o Cláudio, morador do bairro do Marapé, daqui de Santos, fez a pergunta através do e-mail je@enfocecom.com.br, onde você de casa também pode fazer a sua pergunta. A pergunta é para o Paulo. Tenho plano de saúde, mas cada vez mais tenho dificuldade para marcar uma simples consulta. Será que ainda vale a pena o sacrifício de pagar um plano? Cláudio, obrigado pela participação. Eu acho que, pelo que a gente pode analisar, a gente vê hoje, existe alguns desejos, né, por parte da população. O primeiro desejo é a casa própria. O segundo desejo é adquirir um plano de saúde. Em função de toda a complexidade da saúde pública, a saúde suplementar vem crescendo no Brasil a cada dia. Agora, em relação à morosidade, isso não parte só do plano de saúde Santa Casa. Outros planos também têm essa morosidade pelo aumento da demanda e pela diminuição, talvez, de clínicas credenciadas. Nós estamos fazendo toda uma reanálise de um processo de reengenharia para que a gente possa ter uma rede credenciada mais ampla, favorecendo o nosso usuário essa diminuição da morosidade. Agora, isso também é se levado muito em conta a questão do tipo do plano. Nós temos 3 tipos de plano. Tem o plano standard e o intermediário. Você é obrigado a fazer a sua consulta naquelas clínicas que são credenciadas específicas para aquele tipo de plano. E nós temos o plano executivo, onde nós deixamos ao usuário a opção de escolher, né, o local onde ele pode realizar o exame ou a consulta. Mas eu tenho certeza, Cláudio, que num curto espaço de tempo a gente vai minimizar isso aumentando a nossa rede. A Santa Casa tem, se não me falha a memória, 123 mil usuários no plano de saúde. 123 mil vidas. Muito bem. O senhor falou que o plano também precisa de certos ajustes, evidentemente, até por conta das determinações da ANS, enfim. Isso vai implicar no aumento das mensalidades, provedor? Olha, todo plano hoje, ele trabalha, a saúde no Brasil é muito cara, né? Então, inclusive, recentemente, na pessoa física, nós tivemos um reajuste que é determinado pela ANS de 9,65%. As pessoas jurídicas, contratos empresariais, contratos de adesão, grupos, trabalham de uma outra metodologia, é cobrado em função de todo um custo que é utilizado ao longo do ano, e no aniversário do plano, a operadora pode fazer esse aumento. Nós vimos hoje, recentemente, inclusive no jornal, que existem operadoras cobrando quase que 70% de reajuste em alguns planos em função dessa divergência que ocorre pela utilização. Nós também não podemos pensar em aumentar um plano com impacto desse, porque o mercado hoje também é muito competitivo, viu, Chico? Você aumenta, a pessoa vai buscar no plano do lado. O plano oferece melhores condições, atrativos diferentes, então nós temos que saber que nós temos um mercado que acaba regulando tudo isso. Nós temos que trabalhar para que a gente possa manter as nossas vidas. Existe aí um trabalho de consolidação de vidas. É por isso que o plano ele tem que cada vez mais se inovar, criar novas técnicas, controlar o custo, interagir com as clínicas, para que a gente possa... Eu sempre falo que quando o profissional, o médico, ele está envolvido num processo de transparência, de participação com o plano, que isso a gente deixa muito claro, que nós temos hoje um plano atrelado a um hospital, e o nosso corpo clínico acaba se favorecendo com isso, porque nós credenciamos em primeiro momento aquele médico que atende dentro da Santa Casa, porque afinal de contas ele atende o SUS,
mas de contrapartida ele tem um plano por detrás que dá um aumento de demanda no seu consultório? Mas se bem que há também casos, provedor, onde determinados médicos associados ao plano de saúde da Santa Casa, por exemplo, que não atendem nos seus consultórios o plano de saúde, só atendem no hospital. Só atende no hospital. E um dia por semana e uma agenda que dali a não sei quantos meses, essa foi uma queixa que chegou ao meu conhecimento e eu fui apurar e ela é procedente. Há médicos que estão, eu não sei se isso é correto do ponto de vista do plano de saúde. Se ele é filiado a um plano de saúde e não atende no seu consultório, embora esteja no hall de opções da Santa Casa, e só atende no hospital e num determinado dia da semana e à tarde, eu acho que também isso é problemático. O plano deveria também considerar esse aspecto. Além de considerar esse aspecto, Chico, isso não é permitido. A pessoa tem que atender É bom saber. O consultório sendo credenciado, ele tem que atender no consultório e atender no hospital. Caso ele queira atender só no hospital, ele não pode fazer parte do rol daquelas clínicas iniciadas, então colocando o nosso usuário numa até para informar de... as pessoas de que, de fato, eles são obrigados a atender nos consultórios. Aí no consultório só atende particularmente. Ou seja, essas coisas têm de ser devidamente apuradas pelo plano de saúde da Santa Casa. Mas, enfim. Mas, Paula, nós temos, inclusive, mais uma pergunta de um telespectador, não é isso? É isso mesmo, para Chico. O vereador Ademir Pestana. Isso mesmo. É da Celina, moradora do bairro do Mongaguá. De Mongaguá, aliás, da cidade de Mongaguá. Os hospitais públicos de Santos acabam atendendo também os moradores do litoral sul. Qual seria a melhor solução? As prefeituras construírem mais hospitais e a falta de médicos? Eu queria ouvir o Ademir e depois o Paulo, até por ter sido prefeito de Mongaguá. Olha, eu penso que a saúde, ela tem que ser vista pelo um todo, né? Às vezes você fala, vamos construir um outro hospital, né? E eu, às vezes, sou contrário a isso, você edificar mais um hospital para atendimento, enquanto você tem que tomar algumas medidas, né? Foi falado aqui, até pelo Paulo, com relação a isso. Veja bem, atendimento SUS, né? Eu vou dar o exemplo dos Estivadores, que está aí, vai ser um hospital com 200 leitos, né? Mas se você pegar a Santa Casa, pegar lá os 93 leitos da Beneficência, os 300 da Santa Casa, e você fizer uma gestão compartilhada com a saúde pública, o Estado e o governo federal também ajudar, e você fizer um curso de, vamos supor, educação continuada, reciclar isso aí, exigir do SUS mais ou menos o que a gente deseja de um plano de saúde. Você percebe hoje claramente as pessoas que vão procurar o hospital ou que se internam, eu digo pela Beneficência, mas deve refletir a mesma coisa na Santa Casa, pessoas que chegam totalmente despreparadas, sem diagnóstico, às vezes com pura falta de higiene, agravam a doença, chegam para um leito, precisam tomar antibióticos caríssimos, buscar todo um diagnóstico para fazer o tratamento, dar dignidade àquele paciente para que ele tenha alta. Se, por exemplo, em Santos está se iniciando as UPAs, novas 10 UPAs, né? Eu acho que o processo é de mudar esse conceito, né? Com essa mentalidade, o que vai ocorrer? Essas UPAs vão dar um atendimento como deveriam dar, né? E esse paciente, quando chegar nos hospitais para se internar, ele já vai chegar com o diagnóstico daquele tratamento, com alguns exames preliminares feitos, onde o hospital possa interná-lo e fazer a atuação mais rápida. Ou seja, foi o que o Paulo falou, nós temos uma média aí de 12 a 13 dias de internação dos pacientes SUS. Se a gente diminuir isso aí para 8 dias ou 7 dias, a gente melhora em 30% a oferta de leitos. Sabe quanto representa isso em 500 leitos? 1 Estivadores. Então, eu acho que a gestão, a participação, a gente vai buscar resultados mais interessantes e melhores. Eu entendo ainda que alguns hospitais, né, através de uma parceria, cada hospital podia se dedicar a algumas atividades, né? Até tenho falado ao prefeito, eu acho que o Hospital dos Estivadores, depois de aberto, pode ser um hospital de baixa complexidade, né? E deixar a média alta para Santa Casa e para Beneficência. Quem vai fazer o quê? Porque quanto mais você faz, mais barato faz e melhor faz.
Eu entendo que a saúde tem que ser estudada num todo, ela não pode ser isolada, entendeu? Não adianta, por exemplo, eu trazer aí um equipamento para atendimento do SUS, aí o São José traz, a Santa Casa já tem, aí o Hospital do Guarujá. Se centralizasse, quem vai atender a oncologia nessa especialidade? A beneficência, cardiologia, Santa Casa, internação para algum outro tipo de tratamento. Nós temos aí os estivadores, temos o Hospital São José. Eu acho que esse seria o grande caminho para a saúde, que não se pensou assim, né? Fica as filantrópicas, tem que buscar o BNDES, como a Santa Casa, a beneficência, mas o apoio, a participação efetiva, né? De ter os controles absolutos, porque hoje ninguém engana mais ninguém. Você sabe o custo de uma diária, o custo de um remédio, o máximo que se pode cobrar, o mínimo, vocês têm todos esses dados. Então é só participar, cruzar essas informações e ajudar. É preciso, sobretudo, eu gestão. Acho que eu até me estendi aí com a Eu gostaria de ouvir agora o Paulo a respeito dessa colocação da telespectadora, Paulo. Celina, obrigado pela participação. Eu acredito, Chico, Ademir, que nós temos que pensar num plano de desenvolvimento metropolitano em saúde, né? Tem que, hoje, o Condesb, aí, os prefeitos das 9 cidades, tem que se organizar em pensar estrategicamente como lidar com a saúde pública. Santos, Celina, ainda vai ser a referência na alta complexidade em saúde para a Baixada Santista de um modo geral. Hoje nós temos ainda um déficit de 1.000 leitos em toda a região. Nós estamos aí, o Estado está construindo um hospital regional de Itanhaém, nós temos um hospital regional em Pariquera, nós temos o Guilherme Álvaro, né? Então são 3 hospitais estaduais. Eu acredito que esse formato de nós deixarmos a Santa Casa, a Beneficência, como um hospital de alta complexidade e transferirmos para os hospitais estaduais e para os hospitais municipais a média e a baixa complexidade, isso vai dar um sistema organizacional de melhor eficiência, né? E principalmente o gestor público tem que pensar na prevenção. A unidade da saúde da família ainda é muito importante. Você investindo na saúde preventiva, você barateia a curativa. Ainda a população tem, Paula, o hábito de ir ao UPA, a um pronto-socorro, para ver a questão da pressão, a questão da temperatura, não faz uma medicina preventiva. As unidades de saúde nos bairros mais populosos, falando em prevenção, falando em pré-natal, isso diminui a taxa de mortalidade, isso faz com que haja um procedimento em saúde de melhor qualidade e faz com que não assole toda essa demanda que vem para Santos. Agora, provedor, o senhor está há pouco tempo à frente da vice-provedoria da Santa Casa e do plano de saúde da Santa Casa, que é o maior da nossa região, e foi prefeito também. O desafio é maior aonde? No executivo ou na instituição filantrópica? Mas o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 23 de julho, hoje recebendo com muito prazer o vice-provedor da Santa Casa de Santos, ex-prefeito de Mongaguá, Paulo Viazovski, filho do PSD, e também o vereador à Câmara Municipal e presidente da Beneficência Portuguesa em Santos, Ademir Pestana, do PSDB. Eu deixei no bloco anterior uma pergunta a respeito de como o desafio é maior, se é administrar um dos principais planos de saúde da nossa região, o maior não é o da Santa Casa, o da Unimed, mas o da Santa Casa está quase ali, ou serviço provedor, ou administrar o município à frente do executivo, prefeito? Olha, Chico, eu acho que em ambas as funções o desafio é muito grande, mas a questão da saúde hoje é muito emblemática. Nós temos aí um cenário que a gente vê que falta toda uma linha de vontade, de realização, uma conjuntura nacional que a gente pudesse ter uma retaguarda melhor. Então, hoje, o desafio nosso, junto ao Plano de Saúde, junto à Santa Casa, é um grande desafio. É um grande desafio que eu vejo um desafio, ele é muito mais específico, é muito mais contundente. É um desafio onde você está lidando com vidas, está lidando com gente. E quando você lida com vidas, quando você lida com gente, você lida com uma fragilidade do ser humano muito grande. Então nós temos que saber lidar com essa sensibilidade das pessoas, com esse momento de aflição, com esse momento de desespero, principalmente em função da precariedade da saúde pública no Brasil. E não cabe na área da saúde, não é, prefeito, administrar, quer dizer, burocraticamente, como muitas vezes acontece no executivo. As coisas se arrastam, demoram e tal. Por mais que o gestor tente ser moderno, enfim, às vezes a própria máquina impede. E na saúde isso é impossível, por se tratar exatamente de vidas no sofrimento das pessoas. Agora, vereador, há uma questão que eu lembro, inclusive, que o provedor da Santa Casa, o Dr. Félix Ballerini, aqui recentemente no programa, ele defendeu uma tese interessante, de que os hospitais têm recebido verbas provenientes das emendas parlamentares. Mas essas emendas são garantidas para investimento e não para custeio. E hoje o grande problema dos hospitais é exatamente o custeio. Porque as emendas parlamentares para investimento são ótimas e tal, mas depois você investe e aí cria o custeio, né? Como é que o senhor vê a possibilidade de uma tese como essa prosperar? Das emendas parlamentares, o senhor que é um parlamentar, se focarem, voltarem-se, por exemplo, para o custeio dos hospitais? Então, eu citei aqui no meio do programa, no começo, eu acho que a gente teria que ter uma parceria maior entre o poder público, é uma coisa tripartite, vai. O hospital, o poder municipal, que já existe, o estadual, que existe, mas de uma forma menor, e o federal, né? Sim. Aquela famosa PEC 29, sim, que até hoje ficou pela metade. O que aconteceu com a PEC 29? E a gente não sabe exatamente o que vem do governo federal. Nós sabemos que o município quanto coloca, alguns municípios colocam até 30%, 35% na saúde. O estado a gente sabe que tem que ser no mínimo 12%, só que o governo federal a gente não sabe, então a gente não sabe o que pode ser colocada de verbas no SUS. Aí a gente poderia até fazer um planejamento melhor. Os municípios, os repasses, né? Até para a forma de financiamento, os bancos teriam a garantia que aqueles recursos viriam para determinados hospitais e para a cidade. Enfim, eu acho que a gente já teria um avanço. Agora, quanto às emendas parlamentares, né? Até na Câmara Municipal nós temos direito, sim, aí a 200 mil. Eu mesmo cometi um engano, porque eu destinei parte dessas verbas para algumas entidades filantrópicas, várias delas, e não pode, você tem que determinar... Para investimento. Para investimento. Aí eu transferi para câmaras para vigilância no município, para a guarda municipal. Então, quer dizer, a gente está fazendo aquilo que o executivo deveria fazer. Eu acho que cabe, sim, através da Confederação das Misericórdias, que eu acho que deveria ser mais atuante, né? Sim. Pela grandeza que através dos seus congressos, convidar esses presidentes, né? O presidente das câmaras, das assembleias, e passar a eles essa necessidade, que não só para compra de equipamentos, mas custeio. O dinheiro é público, o dinheiro é de impostos, por que não? E deixa que a entidade, se estiver dentro da sua legalidade, entidades sérias, enfim, mas o que ocorre também, viu, Chico, por exemplo, a própria Beneficência tem alguns repasses de terceiros que deveria até para repassar, vamos supor, ao poder público municipal, né? Sim. E às vezes você, pelo desencaixe de caixa, você não repassa. Aí você vai repleitear um dinheiro público, você não pode porque você está devendo, você entendeu?
Mas aí para atender o SUS você pode, mas para receber a verba você não pode. E às vezes é um impedimento tão grande que às vezes ela é anunciada, mas de fato até ela chega até desatualizada. Chega às vezes até desatualizada. Eu lembro quando nós trouxemos aí o primeiro acelerador linear da Beneficência, essa verba viria de forma de doação. Nós não conseguimos essa doação, quem que nós conseguimos com o governador na época, o José Serra? Ele fez um financiamento através da Caixa, liberou para a instituição sem juros, né? E nós pagávamos e ele restituía a instituição. Foi uma maneira, mas tivemos um custo lá de quase $1 milhão, 800 mil dólares, eu não lembro. Enfim, há uma dificuldade na prática, não é imediato. Vamos acompanhar a história do BNDES aí, que a Santa Casa precisa desses recursos aí imediatamente. Vamos ver se em 4 meses está aí. É verdade. Paulo, essa questão, como é que você vê essa questão? Olha, essa questão recentemente, a Dilma publicou um decreto onde toda emenda parlamentar federal, 50% tem que ser destinada à saúde, né? E hoje é uma determinação de um decreto presidencial. Sim. Agora eu vejo o seguinte, esse dinheiro que vem para investimento, ela poderia, nesse decreto, já que ela está destinando 50% das emendas parlamentares do Legislativo Federal para a saúde, fazer 50% para investimento e 50% para custeio. Porque quanto maior é o investimento que você faz, maior é o custeio que isso faz em qualquer hospital. Porque é muito simples você falar, eu vou aumentar de 700 para 1.000 leitos, eu vou aumentar de 40 leitos de UTI para 80 leitos de UTI. E o custeio? Eu sempre falo que, até como prefeito, como gestor público, fazer hospital é barato. Equipar o hospital, você consegue recurso. E manter o hospital. O custeio do hospital que é o problemático. Um acelerador linear, que a Santa Casa, inclusive, está trabalhando no sentido de ter mais um. Também vai implicar em mais pessoal, evidente. Para a Santa Casa, Chico, Ademir, não falta verba de investimento. O que falta para nós é justamente recurso para o custeio, para toda a operação do dia a dia, que é muito onerosa. Mas fica aí uma boa ideia do vereador Ademir Pestana, no sentido de que a Confederação das Misericórdias encampe essa luta. No sentido de uma luta nacional, no sentido de sensibilizar o Congresso, enfim, o Ministério da Saúde, para que isso se viabilize. Eu acho que nós precisamos, inclusive, crescer na gestão da nossa confederação. Força política, né? Força política. Nós temos muitos políticos agregados que colaboram, mas trazer novos... O ministro de Santos, enfim. O ministro tem muita força, o Quioro tem uma penetração muito grande, atende prontamente, sabe? Sim, então. É um ministro com perfil santista, sabe? Pegar um deputado aí que levante a bandeira das filantrópicas, aí faça... Ele é professor aqui da Universidade de Santa Cecília. O Papa ontem na sua... Professor da Universidade, o Quioro? O Quioro, nosso professor aqui da Universidade. O Papa ontem se comprometeu, se eleito for, que vai se dedicar muito às filantrópica. E vamos cobrar dele isso aí, com certeza. É importante que as filantrópicas, é importante que os hospitais, que a saúde seja vista realmente prioritariamente no país. Quer dizer, que os recursos sejam liberados rapidamente, porque é a única maneira de se atender dignamente a população que mais precisa, a população do Sistema Único de Saúde. Nós teríamos, senhores, muito mais a conversar, mas infelizmente somos limitados pelo tempo, chegamos ao final. Muito obrigado, vereador, pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço aqui, a Beneficência convida aí as pessoas que queiram visitar a instituição, ver as alas do SUS, como funcionam. A instituição está aberta para que as pessoas possam tomar um cafezinho e conhecer lá o que nós temos de bom, as nossas dificuldades, enfim, conversar com a gente. Muito bem. Muito obrigado, provedor. Obrigado, Chico. Obrigado, Ademir. Obrigado, Paula. Obrigado a vocês que nos acompanharam nessa manhã maravilhosa. Muito bem. Muito obrigado, Paulo Viazovski Filho. Muito obrigado, Ademir Pestana, a Paula Vaparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.